Estamos em uma série de mensagens a pedido do Espírito Santo, falando dos atributos de Deus, do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Quem é Deus? E nós precisamos conhecer Deus. Todos acharam? Salmos 103, versículo 19. Diz assim, o Salmos 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Vamos ler comigo todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor tem estabelecido o trono nos céus, e o seu reinado domina sobre tudo. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Deus domina sobre tudo. Nada está acima dele. Ele está acima de tudo. De qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer coisa que você está vendo e de que você não pode ver. Deus está acima de tudo e de todos. Levante a tua mão e dá um glória bem alto para Ele. Aleluia. Glória seja dada ao nome eterno do Senhor Jesus. Meus irmãos, como eu tenho crescido em graça nesse período que temos passado aqui, falando sobre os atributos de Deus. Hoje o Espírito Santo escolheu falar da soberania de Deus. Diga assim, Deus é soberano. Deus é soberano. Quem é o Deus que você tem conhecido? E será que você tem conhecido Deus? Quando Paulo chegou em Atenas, ele viu lá vários cultos a deuses, e um que chamou a atenção dele era o Deus desconhecido. E foi aí que o Espírito Santo aconselhou Paulo a pregar sobre o Deus desconhecido. E na verdade, Deus continua sendo um Deus desconhecido. Porque quanto menos as pessoas conhecem Deus, mais elas se afundam, mais elas se afastam de Deus. Porque estamos vendo uma geração, mesmo dentro da igreja, longe de Deus. Porque estamos vendo uma geração, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo glória a Deus, aleluia, longe de Deus. Porque não conhece Deus. Porque quando você conhecer Deus, a primeira coisa vai surgir dentro de você é fé. Por quê, pastor? Porque não tem como você dar crédito a uma pessoa desconhecida. Você confiaria em alguém que você não conhece? É por isso que você não confia em Deus. Porque quando você conhece a pessoa, você diz assim, não, fulano eu conheço, cicrano eu conheço, e tem uns que são mais radicais, assim, por fulano eu ponho a mão no... É assim ou não é? Deus tem sido ainda desconhecido. Quantas pessoas não sabem quem é Deus? Conhece Deus aleatoriamente. Você tem que conhecer Deus, e não tem lugar melhor para você conhecer Deus senão na sua palavra. Deus se auto-revelou na sua palavra. Não, você não vai conseguir através de cursos de teologia, porque Deus é Espírito. E você só vai conhecer Deus através do Espírito Santo, que vai revelar o teu Espírito, Deus. Você não conhece Deus com a mente humana. Você não conhece Deus com o intelecto humano. Você conhece a Deus com o seu Espírito. E é por isso que a Bíblia é estranha para muita gente. Você nunca vai conhecer Deus humanamente. Você vai conhecer Deus espiritualmente. E esse tem sido um desafio. Esse tem sido o meu desafio para esta igreja. Levá-los a conhecer Deus. Porque se vocês conhecer Deus, não terá luta, não terá prova, não terá demônio, não terá nada para destruí-los. Porque se vocês conhecerem esse Deus, que eu vou dizer para vocês hoje, que Ele é soberano, ninguém vai poder contra vocês, ninguém vai poder destruí-los, não vai ter demônio, macumba, feitiço, nada. Você vai ser o que a Bíblia diz que você será mais do que vencedor. Tem alguém aqui que aceita o desafio? Talvez seja esse o motivo de tantas pessoas não confiarem em Deus, porque não conhece Deus. Eu não confiaria em alguém que eu não conheço. Vocês também não, sim ou não? É assim mesmo. É a coisa mais séria que tem. E o Salmo 103, versículo 19, existia muitos outros textos que eu poderia usar, mas esse foi escolhido pelo nosso amigo Espírito Santo, o autor da Bíblia. Diz assim, ó, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. O que essa primeira parte do versículo diz? Deus, Ele escolheu. Ele decidiu por vontade própria, pelo seu próprio poder, pelo seu próprio conselho. Ninguém chegou para Deus e disse assim, Senhor, Deus não reuniu os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, reuniu uma assembleia celestiana e disse assim, gente, onde vocês acham que eu devo botar o meu trono? Devo botar nos céus paralelos, no céu paralelo da terra e no terceiro céu?
no segundo céu? Devo colocar onde? Aqui no céu dos céus, aonde eu moro? Onde vocês acham? Deus não perguntou ninguém. Ele simplesmente, ele decidiu pela sua vontade. O meu trono vai ser estabelecido, colocado. É lá dos céus aonde eu moro que eu vou reinar, eu vou governar, eu vou fazer tudo como me apraz. Daqui Deus decidiu, o céu seria a base do seu trono. É isso que essa parte do versículo diz. Deus escolheu os céus. Mas aí também diz assim, e o seu reino, que fala sobre governo, domínio, o seu reino, o seu poder, o seu alcance, domina sobre tudo. O reino de Deus domina tudo. É lá de cima que Deus controla tudo, é lá de cima que Ele vê tudo, é lá de cima que Ele faz tudo. E escute uma coisa, o que é ser soberano? É ter tudo na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus tem um controle de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Deus tem o controle de tudo que existe. Está nas mãos de Deus. Olha bem, às vezes a gente vê situações acontecendo na nossa vida, acontecendo no mundo. Nós, muitas vezes, se a gente não estiver conectado, nós pensamos que o diabo está vencendo, que o inferno está crescendo, que o inferno está avançando, que parece que o reino de Deus está perdendo. Não, queridos, deixa eu te dizer, o controle de tudo está nas mãos de Deus. A hora que Deus quiser dar um toquinho, muda tudo. A hora que Deus der um toquinho, acaba com tudo, destrói tudo, porque Ele é soberano e Ele merece um glória a Deus essa noite. Ele tem o controle de tudo. Sinceramente, eu vou falar agora no sentido que eu imagino. Humanamente falando, como mortal, e ver a fragilidade de Satanás diante da glória de Deus, chega a dar dó do diabo. Chega a dar pena de Satanás no bom sentido da palavra. Não é pena no sentido de tirar ele do castigo, de arrebentar com ele. Não, eu quero que ele se arrebente mesmo porque ele merece. Se não arrebentar, ele me arrebenta. Quem entendeu, diga amém. Eu digo dó no sentido de saber que existe um ser supremo, soberano, acima dele, acima de tudo, e que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, tudo que ele tenta fazer, Deus sabe antes do diabo pensar. Vocês imaginam a situação de Satanás? Saber que existe um Deus assim, um Deus soberano, que sabe de tudo, conhece tudo e tem um poder sobre tudo. Fala pro teu irmão, dá um glória a ele porque ele vai te abençoar. Então ser soberano é ter o controle de todas as... Sabe a situação, essa luta que está passando aí, minha irmã, meu irmão? Está vendo essa luta que está passando? O controle está na mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Orar todo tempo sem desfalecer. Sabe por quê? Porque se você orar, clamar e Deus vem em pé em você, essa situação Deus vai só fazer assim. Quer saber de uma coisa? Meu filho está aqui me pedindo de manhã, de noite, de tarde, de madrugada. Quer saber? Eu vou resolver a situação. Ele pode mudar qualquer coisa, a qualquer hora, a qualquer dia. Ele não precisa planejar nada. Se ele decidir agora. Se ele decidir acabar com o planeta, ele acaba agora. E não tem ninguém que possa dizer, oh Deus, para que senão nós vamos ter que lutar. Não há ninguém que possa lutar com ele. Não há ninguém que tenha o poder que ele tem. Ninguém pode chegar diante dele e desafiá-lo, porque ele é soberano. O significado da soberania de Deus. Define-se soberania de Deus como o exercício da sua supremacia. Deus é um ser supremo e independente. Ele é supremo. Ele está acima de tudo. Ele está acima do bem e do mal. Ele está acima. A supremacia dele. Ninguém pode fazer ele fazer nada que ele não queira. Amém? Somente ele, em todo o universo, tem o direito e o poder de fazer absolutamente aquilo que lhe agrada, aquilo que ele quer. Só Deus e mais ninguém pode fazer tudo o que ele quer. Tudo que agrada a ele, ele faz. Vocês estão entendendo? Ele pode, só ele. Não há ninguém mais. Não há anjo, arcanjo, querubim. Não há ninguém. Ele tem a supremacia. Não há perigo de Deus perder o seu trono. Nem precisa de permissão de ninguém para reinar. Ele é o único que tem o direito de agir por sua própria glória. A soberania de Deus significa que ele faz tudo o que ele quer e tudo que lhe agrada. Tudo o que ele quer. Satanás não pode chegar para Deus e dizer assim, eu vou te barrar, eu vou te impedir. Não consegue, porque Deus é soberano. Deus poderia já ter destruído Satanás, ter destruído tudo. Mas ele não fez isso exatamente porque ele é soberano, porque ele é justo, porque ele é santo. E isso aí já vai ser um outro atributo que nós vamos ter que estudar. Deus tem o controle sobre tudo, de acordo com a sua vontade.
e para o seu louvor e sua glória. Ele até faz com que a ira do homem o louve. Que isso, pastor? Sim. E aquele que não o louva, ele não permite. Salmo 76, 10. Vai anotando aí, depois você pode estudar em casa. Não há alternativa entre um Deus absoluto e soberano e um Deus comum. Não há alternativa. Não existe um ser que possa se comparar a Deus. Vocês estão me ouvindo? Um certo homem de Deus que já dormiu no Senhor, que escreveu vários livros, ele escreveu um poema. Eu vou ler esse pequeno poema aqui sobre a soberania de Deus. Em seu poema, Sempre Haverá Deus, Albert Leonard Murray, ele é mais conhecido como Murray. Ele descreve como soberano, Deus soberano. Diz assim, olha o poema que ele fez para Deus. Não se pode destruir o seu templo, nem o seu trono dinamitar, nem bombardear a sua cidade, nem o que é dele roubar. Não se pode levá-lo a cativo, nem surdo ou cego o tornar, nem ameaçá-lo para que se renda, nem suas ideias mudar. Não se pode causar pânico, nem seus suprimentos bloquear, nem feri-lo com mentiras, nem o seu reino tomar. Mesmo que o mundo se acabe, sua verdade eterna será. Suas leis são poderosas, um pai ele será. Pode vir as guerras e lutas, desprezo e perseguição, Deus sempre existirá, sabemos com convicção. Amém? Deus sempre soberano será. Quem pode dar glória a Deus porque Ele é tudo isso? Agora, para a gente entender um pouco sobre a soberania de Deus, para que você saiba que Deus tem o controle de tudo. Há um texto na Bíblia, e eu vou deixar para vocês estudar em casa, em Apocalipse, que Jesus aparece ali como um anjo. Ele aparece como anjo, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele coloca um dos seus pés sobre a terra, outro dos seus pés sobre as águas. O que significa aquilo ali? Os pés dele sobre as águas e os pés sobre a terra. As águas simbolizam todo o poder religioso e a terra representa todo o poder político. O que significa ali, pastor? Significa que debaixo dos pés de Jesus, sob a autoridade dele, sob o domínio e soberania dele, está todas as religiões e está todos os governos debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele controla todas essas coisas, todo o poder religioso e todo o poder político. Ele está no controle de tudo. Ninguém vai fugir, ninguém vai tomar o controle da mão dele. Ah, mas tem um país aí, pastor, que está preparando uma bomba atômica para acabar com o mundo. Ah, tem outro país aí que vai destruir o país assim, que vai destruir o mundo. Ninguém vai destruir nada. Ele começou isso aqui, só ele pode terminar. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Levante a sua mão e adore, porque ele tem o controle e não vai dar o controle para ninguém das suas criaturas. Aleluia. A soberania de Deus na criação. Vamos entender rapidamente isso aqui. Deus agiu como soberano na sua obra da criação. Ele não criou nada por necessidade, mas unicamente por seu prazer soberano. E ao criar, era livre para fazer o que era o seu agrado. Deus não criou por causa das criaturas, pois a criatura deve existir para o seu Criador e não o Criador para as suas criaturas. Segundo está escrito, né? Tanto em Provérbios 16, 4, tanto em Romanos 11, 36 e Apocalipse capítulo 4, 11. E eu vou ler esses textos porque eu não vou perder essas pérolas de jeito nenhum. Abra, por favor, em Provérbios 16 e 4. Diz assim: o Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a sua desgraça. É Romanos 11, 36. Vamos ver o que o nosso amigo o apóstolo Paulo fala aqui. Diz assim: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Apocalipse, capítulo de número 4, versículo 11. Leiamos também essa importante passagem bíblica. Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade. Elas foram criadas e existem. Aleluia. Elas foram criadas por ele, para ele e para ele elas existem. Então aqui está a soberania de Deus na criação. Também, para que a gente entenda mais para frente o que eu vou dizer, é importante falar isso aqui. Soberania na administração. Deus é rei soberano em seu universo.
Ele está no controle de tudo e de todos, dos demônios, de Satanás. Ele reina em todo lugar como lhe apraz. Não precisa pedir conselho para ninguém. Deus não precisa pedir conselho para ninguém. Deixa eu explicar uma coisinha aqui que muitas vezes a gente acha que Deus tem que pedir conselho a você. Deus tem que para tocar na sua vida, para mudar a sua história. Tem gente que acha, não, Deus tem que me pedir permissão para tocar na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, abaixa o seu nariz hoje, porque o Deus que eu estou falando, se Ele quiser, Ele vai tocar na sua vida sim. Ele vai fazer o que Ele quer, porque não tem homem, não tem seres humanos, não tem demônios, não tem anjos, não tem astros, não tem nada que possa parar ou impedir aquilo que Deus deseja fazer. Talvez você diga assim, conheça alguém que diga assim, Deus nunca vai tocar em mim, esse Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, não existe esse negócio de Deus. Deixa eu dizer para essa pessoa, para você dizer para essa pessoa, diga para ela que o Deus que você aprendeu aqui essa noite, pode chegar nela e fazer dela o que Ele quiser, porque Ele domina a pobre vida dela, Ele respira porque Deus dá o ar, Ele se alimenta porque Deus dá fome, Deus controla, tu tá vivo ainda porque Deus quer, porque a hora que Deus fala assim, morre nesse exato momento e cai diretamente no inferno. Conhece alguém que está endurecendo o coração para Deus? Se você tem fé, usa o que eu vou falar para você. Fala para essa pessoa, escute bem. Se você não quiser conhecer Deus por bem, você vai conhecer por mal. Deus já meteu o anzol no teu nariz e vai te trazer na marra, mas vai vir. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que um certo rei chamado Nabucodonosor, esse camarada, foi uma potência da sua época, mas a Bíblia diz que Deus o ajudava. Daniel capítulo 4. Deus o ajudava, Nabucodonosor, Deus ajudava ele, mas ele não conhecia Deus, Deus ajudava por causa de Daniel. E ele construiu coisas que reis nenhum conseguiu construir, ele fez proezas que reis não conseguiram fazer, porque Deus o ajudava. Aí, belo dia, ele fez jardins suspensos no seu palácio. E ele chega no seu jardim suspenso, que era uma maravilha daquela época. Ele chega no seu jardim suspenso, cheio de pompa, cheio de soberba, e diz assim, quem é como eu? Qual rei, qual ser que é como eu? Como um Deus que fiz todas essas coisas. Deus olhou do céu e disse, o que você disse? Quem é igual você? Esse ácaro está tentando me desafiar. Deus disse assim, ei, para mostrar que só existe um soberano, e esse sou eu, vai comer capim agora. O rei largou o jardim suspenso, desceu de escada abaixo, foi lá no pasto, atravessou a cerca e começou a comer capim com os animais. Todo mundo, majestade, pegaram o rei, meu Deus do céu, cheio de capim na boca, limparam, deram banho, botaram coroa, ajeitaram tudo, botaram no trono, acabaram de botar o animalzinho no trono, lavar o animalzinho de novo, comer capim, entra de novo embaixo de tudo, limparam de novo, fizeram isso inúmeras vezes. Por final, fizeram um conselho e disseram, não tem jeito, virou animal. E a Bíblia chega a dizer que cresceu pelo nas costas dele, por causa do orvalho que caiu. Cresceu pelo de animal nas costas dele. E Deus lá de cima olhando, você não é soberano? Você não fez todas essas coisas? Você não disse que era igual a mim? Você não quis se comparar a mim? Olha o perigo da soberba. 7 anos. Todo mundo ia lá ver o rei comer capim. Virou animalzinho, bichinho, tadinho. Sabe quantos anos? Deus não é fácil não, irmãos. Deus, quando pega o camarada, ele pega para valer. Ficou 7 anos comendo capim. Virou animalzinho. Os animais se recolhiam junto com os animais. Tentava botar ele na cama, que nada. Ele atravessava a cerca para os animais de novo. Pegou instinto de bicho. 7 anos depois, Deus disse assim, tadinho desse bichinho. Vou trazer a memória dele de novo. Ele acorda, todo cheio de pelo. Aí todo mundo, majestade, não, me dá licença. Cadê o irmão Daniel? Mas o que o senhor quer com o irmão Daniel? Cadê o irmão Daniel? Eu preciso falar com ele. Mas majestade, vamos fazer o cabelo. Vamos fazer uma faxina primeiro. Não, quero ver o irmão Daniel. E lavar o animalzinho, procurar Daniel. E Daniel chega perto dele. Ele diz, Daniel, você está escrevendo aquele livro ainda? Tô. Você está em qual capítulo? Estou no 3, me dá o 4 que eu vou escrever. Abra a sua Bíblia aí. Para você ver que esse Deus que você serve é muito grande. Rapidamente, Daniel capítulo 4. Olha o que aconteceu aqui. Está escrevendo? Tô. Cadê o terceiro? Deixa que o quarto eu vou escrever. E olha o que ele escreveu aqui, falando exatamente do que eu estou pregando essa noite. Esse monarca glorificou o nosso Deus. Olha o que ele escreve, o primeiro versículo. Rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações,
tribos e línguas, a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Olha como é que já muda o discurso. Felicidade e paz. Não era isso que ele queria, só queria saber dele. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que Deus, o Altíssimo, fez em meu favor. Grandes são os seus milagres, e as coisas que ele fez são espantosas. Pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Aleluia! Ele reconhece a grandeza desse Deus. E ele começa a contar tudo no capítulo 4 e ele termina no versículo 36, dizendo assim, versículo 35. O rei disse: depois de passados 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória a ele que vive para sempre. E eu disse: o poder do Altíssimo é eterno e o seu reino não tem fim. Para ele os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa sobre os anjos dos céus e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Aleluia! Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor, eu recebi outra em minha honra, em minha majestade, e a minha glória, e o meu reino, e os meus conselhos, e altas autoridades dos meus governos me recebem de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao Rei dos céus e dou louvor e glória. Tudo que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Vocês podem dar glória para ele? Olha o que Deus fez esse camarada reconhecer: que só Deus é Deus. Levante a sua mão e diga: só Deus é Deus. Ninguém pode brincar de ser Deus, porque só existe um. Pronto, Nabucodonosor teve que reconhecer que só existe um rei, só existe um soberano, só existe um que tem todo o poder. E ele está sentado sobre um alto e sublime trono e merece o nosso louvor essa noite. Isso é soberania na administração. Controla e dirige o reino da natureza. As escrituras raramente usam a expressão chove antes de lermos que Deus manda a chuva, tanto em Mateus 5:45, Atos 14:17 e Jó 28, versículo 26. Toda vez que você vê sobre chuva, antes está escrito: Deus fez chover. Deus fez chover. É Ele, nada acontece sem a sua participação. A Bíblia não atribui retorno das estações às leis da natureza, não. Entretanto, ela diz: Deus muda os tempos e as estações. Daniel 2:21. Quando Jó estava falando da sua doença como sendo a causa da morte, Jó não estava dizendo que é a doença que ia matar ele, mas ele olhou para o céu e disse: porque eu sei que me levará à morte, a casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Jó 30, versículo 23. Jó estava dizendo: não é a morte que vai me matar, é Deus que vai me levar para o ajuntamento dos mortos. Não é a morte que me mata, é Deus que controla a morte. É Ele que manda a morte, Ele que manda no vento, Ele que manda em tudo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos. Em face a muitos inimigos que procuraram tirar a vida, Davi chamou o Senhor dizendo: os meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, versículo 15. Olha bem, tantos inimigos que Davi tinha, e Davi dizia: Senhor, os meus tempos, o meu período de vida, todo o meu ser e o meu tempo aqui na terra está na tua mão. Sabe o que Davi está dizendo? Não é os meus inimigos que vão me matar. Ninguém pode colocar a mão em mim, porque a minha vida está nas mãos de um Deus soberano. Será que a sua vida está na mão deste Deus? Será que você pode entender que este é um dos atributos de Deus que mais dá conforto à sua igreja, que mais prevalece à sua igreja? Saber que você não serve um Deus de papel, de cobre, de metal, de gesso, mas um Deus soberano, um Deus que está acima de todas as coisas e que tem o poder para controlar todas as coisas. Aleluia! Que coisa linda, Davi estava dizendo: os meus tempos estão nas tuas mãos. E existem exemplos de controle de Deus, irmãos, e sua direção sobre as criaturas irracionais.
Deus controla as criaturas irracionais. Ele tem o poder sobre elas. Diz assim, ó: ele fechou a boca dos leões para que não ferisse a Daniel. Ele fez o galo cantar no exato momento que ele disse que o faria. Ele fez a boca dos leões se fechar para não tocar em Daniel. Por quê? Ele domina. Ele é soberano sobre o mundo animal. Ele fez o galo cantar exatamente. Quem se lembra quando ele disse: Pedro, antes que o galo cante, você 2 vezes vai me negar. Exatamente naquele momento o galo cantou. Exatamente quando ele determinou, o galo teria que cantar, o galo cantou, ele fez. Ele também fez outras coisas maravilhosas. Por exemplo, ele fez as vacas deixarem as crias. Olha bem, aonde você já viu que um animal tem a cria e larga as crias para fazer outra coisa? Mas Deus fez isso. Depois você acompanha o texto. Está em 1 Samuel 6:12. Ele fez as vacas deixar as suas crias, algo contra a lei da natureza, dirigindo-se a Israel, levando a arca de Deus. Deus quis assim, porque ele tem domínio sobre todas essas coisas. Deus também controla os homens, sejam eles bons ou sejam eles maus, individual ou coletivamente, sobre os ímpios. Ele exerce o poder de refrear, amém? Ele não permite que façam tudo o que a sua natureza gostaria de fazer. Deus disse a Abimeleque: eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Está falando quando Abimeleque tomou a Sara, a esposa de Abraão, Deus não permitiu que ele tocasse nela. Gênesis 20, versículo 6. Quantas vezes se diz que Deus não infringirá no livre-arbítrio do homem? Mas se Deus não houvesse controlado o coração de Abimeleque, esse rei pagão teria ofendido a Sara. Sim, como os ribeiros das águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que inclina todo o seu querer. Provérbios 21, versículo 1. Deus estava controlando e dirigindo a vontade de Ciro, rei da Pérsia, quando ele ordenou a construção do templo em Jerusalém. Esdras 1. Deus estava controlando e dirigindo Tito ao seu exército na destruição de Jerusalém. A Bíblia os chama de seus exércitos em Mateus 22, do 1 ao 7. Esse Deus que controla, que domina todas as coisas. Por isso que tem um versículo na Bíblia que a gente não pode esquecer desse versículo. Todo mundo aqui deve conhecer esse versículo. Está em Romanos 8, 28. Eu vou começar e vocês terminam. Todas as coisas, vamos ler todos juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas cooperam. Sabe o que esse versículo me traz? Que nada que está acontecendo na minha vida vai fugir o controle de Deus. Deus está por trás de todas as coisas. Seja boas, seja ruins, Deus está por trás, não forçando o ser humano a fazer as coisas erradas. Não, pelo contrário, guardando eles para não estragar os seus próprios planos. Você sabia que Deus te guardou? Deus tem te dado livramentos para que você não estrague os seus planos. Deus tem guardado você, tem guardado sua casa, guardado sua família, porque Ele é o único soberano. Você deve confiar a tua vida a Deus, confiar que existe um Deus soberano que tem um controle de todas as coisas, amém? Agora, não sei se vocês já pararam para pensar, a soberania de Deus na salvação, Ele planejou tudo. Com isso queremos dizer que Deus não era obrigado a salvar as suas criaturas rebeldes. Deus não era obrigado a salvar você. Deus não era obrigado a me salvar. Não tinha nenhuma obrigação de me salvar. Isso significa que Deus poderia nos mandar todos para o inferno e mesmo assim continuar justo. Vocês sabiam disso? Ele poderia nos mandar para o inferno, continuar sendo absolutamente justo. A salvação não pode ser de graça, absolutamente dádiva ou ao mesmo tempo. Romanos 4:4 está escrito assim: a soberania na salvação também implica que Deus salva quem Ele desejar. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem quer. Romanos 9:18. Ou seja, Deus salva quem Ele quer e Ele deixa se perder quem Ele quer. Escute uma coisa que eu vou dizer aqui para você. Se você tem sido tocado para servir a Deus, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você diga assim: eu tenho sentido vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de ser cristão, eu tenho tido uma vontade muito forte, eu já fui católico, eu já fui espírita, eu já fui isso, já fui aquilo, mas agora estou sentindo vontade de estar na igreja, ser cristão. Deixa eu te dizer, é a graça de Deus que começou a te alcançar. Isso significa que Deus quer salvar você, significa que Deus está investindo em você para salvar. Abre o teu coração
coração e deixa Deus concretizar, porque somente os que Ele quer serão salvos. Somente os que Ele quer. Como também Ele pode endurecer o coração das pessoas e não serem salvas. Eu me lembro um dia, não vou citar onde, foi em Macaé, uma família me pediu para visitar a sua mãe ou a sua avó, acho que a sua avó, já no final da vida, visitar e tentar orar por ela. Já estava num câncer terminal e eu fui. Que coisa triste, irmãos. Cheguei lá e encontrei aquela senhora já num estado terminal de câncer. Osso e pele. Osso e pele. Pensem. Estava em casa. Os médicos mandaram ir para casa para morrer. Cheguei lá. Segurei nas mãos daquela senhora de quase 90 anos. Lúcida. Estava lúcida. E eu falei para ela do plano da salvação. Falei para ela do grande amor de Deus. Falei para ela que ela precisava de Jesus agora mais do que nunca como salvador dela, porque ela estava entre a vida e a morte. Irmãos, foi uns 15 minutos de diálogo. E ela me ouvindo. Quando eu acabei de dizer e disse: a senhora quer entregar a sua vida a Jesus? Ela virou para mim e disse: não, eu quero morrer católica. Eu quero morrer e ir para junto dos meus pais, porque eles morreram católicos. Eu não quero a salvação. Vocês imaginem a situação de um pastor faminto por almas como eu sou. E eu disse: tudo bem. É uma pena que a senhora vai se lamentar tarde demais por essa decisão. Deus está te dando a chance. Ela disse: eu não quero. Deus perdeu o tempo dele. Virei as costas e fui embora. 3 dias depois ela partiu para a eternidade. Eu creio que aquela mulher não foi salva porque Deus não quis que ela fosse salva. Porque se Deus quisesse, Deus tocaria nela, sim ou não. Então por isso que eu estou dizendo, você que está aqui, que tem sido tocado, Deus tem falado contigo, ouça a voz de Deus, abrace. Porque se Deus investe em você e você vira as costas para Ele, quem perde é você. Eu louvo a Deus porque há 24 anos atrás Deus me buscou. Quantos aqui Deus buscou? Quantos aqui são gratos a Deus porque pela sua soberania o buscou? Levante a sua mão e dê glória para Ele, porque Ele é Salvador. A sua soberana vontade nos salvou. Aleluia. Como disse Paulo, não foi por obra minha, nem por minha escolha, mas tu, Senhor, por graça, trouxeste a tua vida a mim. Foi Ele. Oh, como eu sou feliz porque Deus me quis salvar. Aleluias. Que coisa preciosa saber que Deus nos alcançou. Foi Ele que foi atrás de você, foi Ele que investiu em você, e você não deve virar as costas para Deus, para que você não se arrependa. Amém, gente? Agora eu quero aproveitar os minutos que eu tenho aqui ainda para dizer aqui: Deus governa, Deus é soberano sobre o mundo material. Tudo que você pode ver e tocar, Deus governa. Quem está entendendo, diga amém. Agora entenda, sabe essas árvores que existem, os mares, essas coisas que existem? Já pensou se Deus deixasse o controle disso para os homens? Já pensou se Deus pegasse tudo aquilo que Ele criou, tudo que é matéria, e colocasse sobre os homens? Olha aqui, ó, vocês cuidam agora, olha, vocês vão cuidar para que o mar não passe daqui, vocês vão cuidar para que as árvores continuem produzindo a fotossíntese, para que elas continuem produzindo-se, para que elas continuem recebendo o orvalho, vocês vão cuidar disso. Já pensou? Os homens iam para as baladas, os homens saíam do governo, entrava um, entrava outro, um começava, o outro não terminava, certamente o mundo iria ser destruído. Ainda bem que Deus não deixou isso na mão dos homens, está na mão dEle. Ele é fiel, levante a sua mão e dê glória a Ele. Ele está no controle. Aleluia, Ele está no controle. Ele não deixou para os homens, porque os homens são egoístas. Se Deus não governasse o mundo seria governado por leis naturais e pessoais, e seria o deísmo. Não teríamos garantia para o futuro. A Bíblia diz assim, ó: o vento sopra onde quer. João 8:3. O homem não pode dominar o vento. Salomão disse em Eclesiastes 11:5. Ninguém pode, o homem não pode governar o vento. Agora o vento também pode se transformar num furacão. Como é que o homem ia conseguir controlar um furacão? Como é que o homem ia chegar e dizer assim, ó, o homem até Deus dá sabedoria para descobrir que está vindo um furacão, mas não dá poder para parar o furacão. Porque se Deus desse poder para um homem parar um furacão, ele ia se achar Deus. Vocês estão me ouvindo? Mas Deus tem poder de parar os furacões. Ele tem poder de acalmar as tempestades, porque Ele reina absoluto. Aleluia. Com certeza, se Deus deixasse para os homens, ia ter inundação sempre. Haveria uma inundação. O homem estaria indefeso contra a força da natureza. Que garantia teríamos que não haveria outro dilúvio? O que dizer dos terremotos? Que os homens até Deus dá sabedoria para que eles saibam o que está vindo o terremoto. Sabe até a escala que o terremoto vai vir, a direção que vai vir, o horário que vai vir, mas não dá o poder para eles dominar.
Porque se Deus fizesse isso, Deus estaria dando corda para cobras, estaria dando veneno para cobra. Deus não dá a sua soberania para ninguém, amém? Os que são dele estão guardados dos tufões, dos terremotos, dos maremotos. Nós estamos guardados debaixo das asas dele. E a Bíblia diz, debaixo das suas asas estarás seguro. 1000 vai cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Quem pode dar glória a ele aí? Há pessoas que ainda negam que Deus sustenta o mundo com a palavra do seu poder. Sustenta tudo. Hebreus 1:3. Se isso fosse verdade, se Deus nos sustentasse, nós perderíamos o senso de segurança. Suponhamos aqui, irmãos, que Deus entregou o governo do mundo nas mãos das suas criaturas. Pense, que cada homem neste mundo é dotado de vontade absoluta, livre, o que é impossível controlá-lo, sem destruir a sua liberdade. Pense, se é esse o caso, não teríamos qualquer garantia de que a raça humana inteira não se suicidaria moralmente. Se Deus entregasse o governo da sua vida na sua mão, se Deus entregasse o governo na mão de cada um de nós, olha aqui, a partir de hoje você vai governar a sua vida, cuida do seu nariz. Nós partiríamos para a autodestruição. Vocês sabiam disso? As leis de Deus e as leis criadas por Deus através dos homens são paredões, são bloqueios para que o homem não se quebre ainda mais. Teve países aí, presta atenção, teve países como a Alemanha e outros países, Austrália e outros países mais, que liberaram a maconha, a cocaína, liberaram drogas, liberaram a prostituição. Vocês sabiam disso? Liberaram, vamos liberar, porque aí acaba essa bagunça vai acabar. Vamos liberar, porque tudo que é proibido parece que é mais gostoso. Vamos liberar porque vai perder o gosto. Sabe o que aconteceu? Crianças e mais crianças nascendo desenfreadamente, e fome, e começou pessoas matarem outras pessoas, começou pessoas viciadas, começou uma guerra sem fim. O país entrou em colapso, não tinha lei para pará-los. E tiveram que rapidamente fazer leis de novo. Vamos botar a lei, porque sem a lei os homens não têm controle. Se Deus deixasse o controle na mão dos homens, certamente o homem ia se auto-suicidar, ia se matar. Sabe por que ainda está como está? Porque se Deus controlar tudo como Ele pode controlar, Ele vai fazer dos seres humanos como bonecos. E Deus não quer bonecos. Uma vez removidas as restrições divinas, deixando que o homem é absolutamente livre para fazer o que lhe agrada, logo desapareceria todas as distinções éticas e o espírito de barbárie prevaleceria universalmente e um pandemônio reinaria em todo o universo. Mas Deus não entregou o controle sobre a matéria, Ele tem o controle sobre a matéria. Quem pode dar glória a Ele? Ele controla a matéria, Ele controla tudo. Não vai acontecer um pandemônio que Deus não deixa nas mãos dos homens. Agora outra coisa, Deus também governa a matéria inanimada. Ele decretou, haja luz, e houve luz, Gênesis 1:3. Ele ordenou as águas e elas lhe obedeceram, Gênesis 1:9. Deus falou e tudo se fez, Salmos 33, versículo 9. Mandou dilúvio sobre a terra, Gênesis 6:17, Gênesis 7:11 e 12. Ele transformou a luz em trevas, Êxodo 10:11. O rio em sangue, Êxodo 7:14. Ele fez chover granizo sobre o Egito, Êxodo 9:13. Deus deu ordem aos ventos, Marcos 4:39. Jesus deu ordem aos ventos. Deus usou uma estrela para anunciar o nascimento do seu filho. Olha como é que Ele tem um domínio sobre as coisas inanimadas, as coisas que não têm vida como o ser humano tem. Ele transformou luz em trevas, já falei. Deus governa a matéria também inanimada. Salmos 147, 15 e 18. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre ferozmente. O que dá a neve como a lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e as faz derreter, faz soprar o vento e corre as águas. Olha o que Ele faz, que bagunça que Ele faz. As coisas que Ele fez, Ele mexe, Ele faz do jeito que Ele quer. Deus controla a terra, o ar, o fogo, a água, a neve, os ventos, os mares bravios. Ele controla tudo. Deus controla todas as coisas. Deus governa também as criaturas irracionais. Amém, gente? Repita comigo, Deus controla as criaturas irracionais. Ele controla tudo, quer ver? Deus trouxe os animais para Adão dar os nomes, Gênesis 2:19. Olha o que Deus fez, Adão, pois não, Senhor.
Eu estou mandando os animais vir aí, fazendo filinha, e você vai colocando o nome como vier na sua cabeça. Aí você vai dando nome. Imagine só, aquela fila de animais, uma filinha indiana. Os bichinhos vindo, igual que estava vindo se alistar. Aí vinha, ele olhou, girafa. Deve ser porque a girafa pega o pescoço e faz assim, ó. Girafa. Bota o nome desse trem de girafa. Anota aí, dona Eva. A Eva anotava. E Adão falava, pode passar, essa é a girafa. E esse aqui é o tamanduá. Esse aqui é o gato. Esse aqui é o cachorro. Esse aqui é tudo. Deus mandou os animais. Ela fica pensando, olha o controle que Deus domina, a soberania que ele tem sobre os animais, de mandar os animais ir até onde estava Adão, para Adão dar o nome. Que Deus é esse? Eu creio que esta noite Deus vai mandar anjos aqui para trazer vitória. Eu creio. Ele tem o controle sobre os anjos também. Deus também trouxe uma segunda vez os animais, agora para Noé salvar os animais da arca. Quem se lembra? Gênesis 6, 19 e 20. Deus falou demais. Pois não, Criador, faça uma filhinha indiana e vai tal dia, tal hora. Porque Deus tinha que mandar quando a arca estivesse pronta, sim ou não? Imagine a cena, os animaizinhos tudo em filinha, caminhando em direção à arca. E lá em cima, o Deus que criou tudo isso e controla tudo, já tinha dado a ordem, os animais estavam em perfeita obediência. Deus enviou pragas para o Egito. Olha bem, Deus enviou praga para os egípcios. Moisés levantou o cajado e disse, pragas de rãs. Quando Moisés falou rãs, Deus, não sei se ele soprou, se ele falou, se ele olhou, se ele me estendeu a mão, se ele pontou com o dedo, eu não sei. Só sei que meu irmão e minha irmã começou aquele monte de sapinho, rãzinha, correndo em direção ao Egito, e rã daqui, rã dali, rã na cama, rã no vaso, rã na pia, rã na mesa, rã no berço da criança, rã para todo lado. Mas da onde está vindo tanta rã? O Deus do céu que criou a rã, as rãs mandou as rãs virem. Ele controla até as rãs, meu Deus do céu. Controla sim, sabe por quê? Porque a hora que Moisés orou, as rãs desapareceram. Vocês sabiam disso? É só você ler a tua Bíblia em Êxodo 8:1. E agora? Essa aqui vocês vão rir, mas é sério o negócio. Deus mandou também a praga dos piolhos. Mas o que está na cabeça de alguns foi Deus que mandou não, irmãos. Amém? Deus não mandou isso aí não. Isso aí tem que cuidar, tem que trabalhar em cima disso aí. Esse aí não foi Deus que mandou não. Isso aqui Deus mandou punir os egípcios. Êxodo 8:16. Praga dos piolhos. As mosquinhas também. Deus mandou praga das moscas. 8:20. Deus mandou pragas de gafanhoto, Êxodo 10:1. Deus também ordenou a morte do rebanho dos egípcios, Êxodo 9:1. Olha para cá. Deus disse, se Faraó não me ouvir, não me obedecer, eu vou mandar praga sobre o Egito agora, e a praga vai vir sobre os animais. Mas Senhor, tem os animais dos israelitas lá também que estão perto um do outro. Tem problema não. A minha praga vai ser direcionada, vai ser só para os animais dos egípcios. E não é que os animais dos israelitas não foram atacados pela praga. Estava lá juntos os animais, mas os dos egípcios morriam, mas os dos israelitas não morriam, porque era Deus que estava mandando, e Deus sabe guardar o que é nosso. Quem pode dar glória a Deus aí? Deus guiou 2 vacas para conduzir a arca. Eu já falei sobre isso lá atrás. 1 Samuel 6. Deus usou um corvo para sustentar o profeta Elias. 1 Reis 17, 2-4. Agora, Deus também governa o filho dos homens. Deus governa os filhos dos homens. Amém? Deus governa a vida humana. Abra sua Bíblia aí, isso aqui eu tenho que ler. Atos 17, versículo 28. Eu sinto a presença desse Deus aqui. 17, 28 de Atos diz assim: porque, como alguém disse, nele vivemos e nos movemos e existimos. Em alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Olhe bem, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Olhe bem, Deus, por ele nós vivemos, por ele nós nos movemos, por ele nós existimos, como também alguns dos nossos profetas disseram que também somos dessa geração. Olhe bem, nós vivemos porque Deus quer que vivemos. Nós nos movemos. Sabe por que você levantou da cama hoje? Porque Ele quis que você levantasse. Porque a hora que Ele falar assim, esse não levanta mais, ó, tchau. Vivemos e nos movemos e existimos. Sabe por que você existe? Como assim? Você toca em você aí, ó, você existe, você está aí. Você existe porque Ele quer, porque Ele te sustenta. Se não fosse isso, você também já estava morto. Agora a Bíblia também diz que Ele dirige os planos dos homens, Provérbios 16:1. Deus dirige os passos dos homens, Provérbios 16:9.
Deus dirige também os desígnios dos homens. Provérbios 19, 21. Mas também a Bíblia diz que Deus dirige o coração do homem. Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a fazer todo o seu querer. Nenhum homem pode impedir Deus, nenhum homem. Jó 23, 13 está escrito assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso ele fará. Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Provérbios 21, 30 diz assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O Senhor ri das criaturas humanas. Vocês sabiam disso? Que Deus ri das pobres criaturas humanas? Salmo 21, versículo 4. Depois você lê. E agora chegou a parte para mim terminar. Vocês me dão mais 5 minutos para mim fechar? Quem está disposto? Escute, não se preocupe. Seja qual for o problema que você está enfrentando, o Deus que eu estou falando aqui, Ele vai visitar o teu problema hoje para confirmar essa palavra. Levante a tua mão e tome posse desta profecia. Deus governa os anjos bons como também os maus. Repita comigo. Deus governa os anjos, tanto os bons quanto os maus. Então vamos ver se isso é verdade. Deus comanda os anjos. 1 Crônicas 21, do 15 ao 27. Deus usou o anjo para libertar Pedro. Atos 12, 11. Deus mandou um anjo, disse: anjo, vai lá na prisão, abre as portas sem fazer barulho, tira ele sossegadamente, secretamente. E assim o anjo fez. Deus usou um anjo para revelar as coisas a João. Apocalipse 22, 6. Jesus dará ordem aos seus anjos. Mateus 13, 41 e Mateus 24, 31. Está falando da última colheita final. O Senhor dará ordem aos seus anjos para colher. Deus controla os anjos maus. Vocês sabiam disso? Vamos ver agora. Deus enviou um anjo contra Abimeleque. Juízes 9, 23. Deus enviou outro anjo para confundir Acabe. 1 Reis 22, versículo 23. Ele enviou um anjo mau também para atormentar Saul. 1 Samuel 14, 16, versículo 4. Satanás precisou pedir consentimento a Jesus para peneirar Pedro. Lucas 22, 31. Ele teve que pedir permissão a Jesus. Senhor, deixa eu dar uma peneirada nesse barbudinho aí, que ele é encrencado. Deixa eu peneirar ele, deixa eu botar ele na prova. Satanás tem que pedir permissão para fazer alguma coisa. Deus tem um controle de tudo. Levante a sua mão e dá um glória para Ele. Satanás não pode te atacar. Deus está vendo tudo, Ele te guarda. Irmão, você vai sair daqui hoje mais crente, vai dormir mais tranquilo, vai orar. Quando você for orar, você vai se lembrar disso e você vai se sentir imbatível, porque o Deus que você serve, Ele é imbatível. Jesus ordenou ao diabo e ele teve que se retirar. Mateus 4:11. E a conclusão: Deus é soberano no governo de todas as coisas inanimadas. Deus é soberano no governo das criaturas irracionais. Deus é soberano no governo dos filhos dos homens. Deus é soberano no governo dos anjos bons e dos anjos maus. Deus é soberano sobre o governo dos anjos maus também. Eles obedecem à voz de Deus.